Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer uma leitura coletiva para o nosso final de semana. Pegue somente o que fizer sentido para você. Quem não me conhece, eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística, trabalho com mentoria da mesa radiônica de Maria Madalena para você receber aí a iniciação, receber todos os símbolos e poder aí trabalhar em você, né? Esse despertar da alma do feminino sagrado e também iniciar outras mulheres, outras pessoas, trabalhar a energia de outras pessoas, porque também trabalha a energia do masculino. Terapeutas, não importa, né? Você vai receber todas as informações que precisa para trabalhar com essa mesa. Vamos lá, se você quiser conhecer meu trabalho, tem um link, né? Bem no início aí do perfil, sempre tem um link para você clicar com o meu WhatsApp em todas as mensagens, em todos os vídeos tem meu WhatsApp. Então, caso queira leitura particular, tá? Trabalhos individuais, constelações, é só me chamar. Vamos lá. Eu vou trazer aqui duas opções com este oráculo das fadas para você se conectar. E vamos ver qual é a mensagem que sai. Eu não vou ler a carta, tá? Para não influenciar vocês na escolha. Então, pegue... Eu vou ler só depois. Pegue aquilo que fizer sentido para você. A imagem, né? Que mais faz sentido para você. Ou escute as duas. Geralmente tem aqui bastante conteúdo, né? Para trazer consciência nas mensagens. Pode escutar as duas também. Meu chimarrão, gente. Vamos lá. Essa carta fala o seguinte, quem escolheu ela. Peça o que você quer. Deixe o universo e as outras pessoas saberem o que você precisa. Você está sabendo comunicar aquilo que você quer? Me veio aqui de trazer este oráculo astrológico. Vou deixar essa cartinha de pé aqui. Vou botar o preto velho aqui. E vou botar essa pedra branca para identificar, para energizar essa leitura. Você está sabendo comunicar as pessoas ao seu redor, o universo, o que você quer? Ou nem mesmo você sabe o que você está querendo? Porque quando você não sabe o que você está querendo, aparecem vários caminhos. Então, assim, é muito comum a gente ter dúvida. Eu não sei o que eu gosto de fazer. E este é uma parte do processo de despertar, né? Você começa, na verdade, pelo entendimento daquilo que você não quer. Quando você tiver certeza absoluta daquilo que você não quer, você dá um ponto final, finaliza, bom, isso eu não quero mais. Trabalhar com isso aqui já não serve mais para mim. Aí você dá um ponto final. Estar neste lugar, estar com esta pessoa já não serve mais. Bom, próximo passo, depois que você vive o luto do que não quer mais, do que você viveu a vida inteira fazendo, talvez, você vai começar a buscar, experienciar coisas que estão afinadas com a tua energia. Não é um milagre, não é do dia para a noite. Algumas pessoas têm esta facilidade, não me pergunte por quê, cai mais rápido no colo, se conecta mais facilmente, a antena do rádio está mais conectada com a frequência do Criador. Outras não, outras têm que buscar vários lugarzinhos e ver, bom, isso aqui eu gostei, mas nem tanto, isso aqui eu gostei, vou associar com isso, e aí começa o jogo da vida, tá? Então, a gente faz essa faxina, né? O que eu não quero primeiro, identificar e tirar, né? Isso eu não quero mais, chega. E depois começar a buscar pelo um caminho de experiência. Depois eu vou dar, liderança. Depois eu vou dar um exemplo meu. A cachoeira.
no seu potencial, a casa 1 da astrológica, tá? A casa de potencial. O seu potencial. As suas capacidades. Deixa eu só ver uma coisa interessante, essa carta da cachoeira. Ela fala o seguinte, a carta da cachoeira, ela diz que a gente consegue traduzir o que vem do alto, né? O do alto, do Criador, do nosso interno, da nossa essência, aquilo que a gente é verdadeiramente, quando nós estamos o mais limpos possíveis. E o que é o mais limpo possível, gente? É quando as sombras que existem em nós já não nos atormentam ao ponto de se sobressair às tuas capacidades, porque a sombra sempre vai existir. O trauma sempre vai existir. O gatilho emocional foi vivido, foi experienciado, sempre vai existir. O que acontece é que você consegue reduzir o tamanho da chacina. Eu sou dessas, né? A minha sobrinha mesmo ri de mim, que ela fala, nossa, a Didi leva tudo pro extremo. E né? Então, assim, a chacina, você reduz o trauma a um tamanho de que ele não mais interfere nas tuas ações, na tua potência, na tua liderança. Entende? O que aconteceu com você importa menos. O que importa, gente? Eu coloco menos para dentro. Tá lá, né? Eu não preencho, eu não fico nutrindo mais aquilo que aconteceu comigo. Não tem mais tanta importância porque eu entendi. Vamos trazer aqui uma deusa. Então aqui eu sinto, gente, para algumas pessoas, não vai ser para todo mundo, pegue o que fizer sentido para você. Eu repito isso toda vez, gente, por quê? Porque eu quero que você se sinta bem, porque eu quero que você não se contamine com coisas que não são suas. E essas leituras coletivas, elas servem, gente, como um exercício para nós, tá? Pra gente aprender a não ser Maria vai com as outras. Tudo que eu escuto nas redes sociais, eu acho que é para mim. Tudo que eu escuto, eu pego para mim. Não, gente, nós não precisamos negar o que está aparecendo nas redes sociais, mas a gente pode escolher, isso eu quero ver, isso eu quero escutar, isso eu não quero. Porque nós clamamos tanto pela liberdade de expressão e hoje ela existe. E nós não estamos sabendo lidar com essa liberdade de expressão que está hoje clara e explícita. Então você vai pegar aquilo que fizer sentido para você. Tá? Tem gente que vira escravo de uma leitura, gente. Ou fica ciscando em várias tarólogas, que é óbvio que nem todas as informações vão ser para você, a não ser que você faça uma leitura particular. Então é saber separar o joio do trigo, ó. Isis, levante o meu véu e conhecerás a verdade que procuras. É a sua verdade. Você tem que aprender nada, né? Você aprende se quiser, óbvio. A gente traz aqui dessa maneira, né? Nós temos que aprender a identificar o que serve para mim e o que não serve. Muitas vezes a gente está viciado em ouvir respostas externas. E você pode tirar desta leitura aqui coisas muito importantes para o seu autoconhecimento. Mas nem tudo que é dito aqui, às vezes, é para você. É para acordar aí uma outra pessoa. Porque é coletivo, gente. Então a gente precisa ter esse discernimento,
tá? Então, aqui você busca uma verdade, né? Soltou a carta da torre aqui. Veio muito um contexto espiritual aqui, com essa torre. Você está em oração, fazendo algum resguardo, 21 dias de Arcanjo Miguel, ou você com você mesmo aí nas suas orações diárias, né? Pedindo respostas ao Criador, ao seu eu superior, a quem você acredita. E essa carta fala o seguinte: peça o que você quer, né? Deixe o universo e as outras pessoas saberem o que você pensa. Só que é o seguinte, gente, até mesmo as orações, elas estão sendo feitas de uma maneira muito vazia. Por favor, Deus, me ajude. Por favor, Deus, me tire desta situação. É muito vago, gente. É muito vago. Quando você fala, por favor, Deus, me ajude, me ajude no quê? O que você quer que Deus te ajude? Vamos dizer que você está com um caos estabelecido em várias áreas da sua vida. Você sabe o que é que te levou a este caos? Você sabe a origem do caos que você está? Por que você entrou neste caos? E nem a palavra não é nem porquê. Eu acho péssima até essa palavra. É para que você está no caos que está hoje? Tem um aprendizado. O que você tem aprendido no meio deste caos? E aí, com esta análise, o que você tem aprendido no meio deste caos, você vai fazer aí a sua oração. O que você quer no meio deste caos? Qual a direção que você quer dar para a sua vida? Qual a intenção que você quer? E o que você precisa para fazer o movimento para que isto aconteça? Então, na sua oração precisa ter isto. Eu preciso de coragem, eu preciso de vitalidade, eu preciso de segurança em mim, auto-amor, autovalorização. A oração, gente, a gente está fazendo muito errado, não é Deus me ajude. É o que eu estou aprendendo com isso. E o que eu preciso ter, fazer para sair desta situação. É a famosa liderança, autorresponsabilidade pela própria vida, gente. Existe algo que você pode fazer no momento? Às vezes é algo até louco, gente. Mas às vezes o que você precisa é parar de lutar. Lembra que eu falo muito aqui? Eu te convido a fazer isso. Coloca aí no chat GPT a palavra efeito Zenão. Palavra, frase, né? Efeito Zenão. E veja o que significa isso. Hélio Couto fala muito sobre isso. Às vezes o que você está sendo convidada é deixar o universo
entender o que tem na sua alma. Só que quando você está se debatendo, se revirando igual um bacon frito na chapa quente, o universo entende desespero e te manda mais desespero. E o que o universo está só esperando você fazer às vezes? Soltar, confiar. E é muito difícil isso, gente. É muito difícil confiar quando você não tem nenhuma luz no fim do túnel. E aí talvez esteja o grande aprendizado. A verdadeira cocriação que todo mundo fala é essa, gente. É ter tamanha certeza e convicção que as coisas vão acontecer da melhor e mais elevada maneira possível. Não tem chance de dar errado. Aquilo vai acontecer de alguma maneira, a solução vai aparecer. É aí que você, famoso cocriação. A cocriação que vocês estão escutando em muitos lugares, alguns podem ter o entendimento do que eu tô falando, outros não, né? Então, de que sente-se numa cadeira e comece a cocriar. Imaginando cena, você pode até imaginar, você pode até desenhar o que você quer. Mas se você não sentir, se você não estiver certa, absolutamente, de que vai acontecer, não importa o que, vai aparecer a solução. Aí você cocria. Aí as coisas acontecem. Mas quando a gente está no medo, no desespero, acontece o efeito Zenão, que é o bloqueio. Então nada acontece. E às vezes o que o seu mentor, Deus, os espíritos, o divino, quer que você faça é aprenda a lidar com o seu controle exagerado, apego. Olha aqui, urso, apego, insegurança, posse, controle, é o que essa carta fala, gente. Enquanto eu tento controlar, às vezes você está tentando fazer algo de um jeito e aquilo já não cabe mais na tua energia, já não é mais, já não tem mais aquele sentido, não é daquela forma, mas você está apegada ainda àquele jeito. E tudo o que você precisa fazer, que é o mais difícil, é soltar o freio de mão e confiar que o carro vai descer a ladeira certinho. E vai achar aquela vaga lá, vai estacionar automaticamente naquela vaga, perfeita, sem você precisar, como se fosse um piloto automático. Este é o grande aprendizado de todos nós e que tão difícil. Vou dar um exemplo. Você está aí com uma dificuldade financeira para pagar os boletos. Enquanto você ficar pensando no medo de não conseguir, porque quando você pensa, o que eu vou fazer, 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 o universo entende, ela está com medo, ela está insegura, ela está na falta. E aí você não consegue resposta, não vem nada. Não vem cliente, não vem trabalho, não vem nada. Então, qual é a sintonia? Eu confio plenamente que a melhor solução vai aparecer para mim. Isso é tão difícil, né? Porque você está esperando lá o boleto bater na porta e não vê nenhuma solução e quer controlar e quer dominar e não deixa o universo te trazer a solução.
E como que a gente entra nesse estado de neutralidade, de observadora da situação apenas. Você é uma observadora, você está só observando as coisas. Você não se contamina. O boleto tá lá, eu tô aqui, tem trabalho aqui, eu tô observando a cena. Eu deixo o universo enviar as respostas. Eu deixo o universo movimentar. A casa, o caixão. Aqui tem algo de ancestralidade, tá? Que tá atrapalhando você a entrar neste fluxo de segurança. Vamos entender o que que é aqui. A foice, os ratos, é algo com relação com a sua mamãezinha, tá? A âncora. A mãe é a energia do sucesso, né, gente? É a nossa primeira relação com o mundo. O jardim. Não tá claro pra mim aqui o que é que tem aqui com a sua mãe, tá? Ou com a sua linhagem feminina, materna. Mas há um bloqueio aqui, ó, da prosperidade. E é algo que precisa ser finalizado, que traz energia de medo, de escassez, de insegurança. Vamos tentar ver se eles nos trazem aqui o que que é isso, né? O que que é isso? Aqui uma limpeza ancestral com a linhagem feminina. Tem uma verdade aqui que você não está vendo sobre a sua mãe ou sobre a sua linhagem. E essa verdade, ela fica distorcida por conta da nossa criança ferida. A gente só enxerga aquilo que a gente quer, ou a gente tá vendo uma coisa e acreditando em outra, gente. É uma distorção muito inconsciente. Então, energia de morte aqui, caixão, agora a carta da morte. O cavalo. Os teus ancestrais aqui, sentir ancestrais curados, tá? Te trazendo aqui uma revelação ou força para lidar com uma situação. Aqui tem uma criança. Aqui tem os caminhos. E aqui tem o trabalho. Bom, gente, aqui pode ser várias coisas, tá? E eu vou encerrar essa leitura, eu vou te trazer aqui o que pode ser, tá? Porque me veio várias coisas aqui que podem ser. Bom, primeiramente, existe aqui uma memória de vidas passadas com relação à sua mãe, aonde houve uma morte, tá? E esta morte pode ter sido sua. E você pode ter aí uma rivalidade com a sua mãe de vidas passadas e trouxe para esta memória de vida atual. Outra coisa, abortos sistêmicos. Pode estar interferindo na sua jornada. Muitos abortos numa linhagem causa movimento interrompido, causa energia de escassez, energia de morte, aquilo que não flui, tá? Crianças falecidas precocemente no seu sistema, na sua linhagem, que não vingaram, era muito comum o óbito de crianças pequenas, tá? Não tinha a medicina que tem hoje. Inúmeras coisas com relação a criança e morte. E aí cada um vai ter que ver o que significa. Ou fazendo uma leitura, né, particular para fazer a avaliação do seu campo, ou você já tem conhecimento disso e agora eu só trouxe aqui para você relembrar disso, tá? Então aqui nós ficamos por aqui. Peça aos seus mentores, se você não tem como fazer uma leitura particular, uma leitura do seu campo, peça aos seus mentores em oração, deixe o universo saber o que você quer, né? O que é que você precisa
purificar na sua alma, limpar da sua alma, que memória ainda está lá escondida, que está te trazendo esta angústia, este desespero. Peça para ver, Isis, levante o meu véu e conhecerás a verdade que procuras. Diga, eu quero ver a verdade, eu quero descobrir a verdade, eu quero entender para poder transmutar com amor. Às vezes essa verdade só é mostrada pra gente quando a gente tem maturidade de ver, gente. Porque imagina se certas coisas fossem mostradas pra gente quando a gente está vibrando muito na reatividade, na ira. Então você tem que estar com o coração mais manso, mais pacífico, para receber às vezes algumas informações de vidas passadas, porque nós fomos bárbaros. Meu Deus do céu, se você acha que hoje existe crueldade, há séculos atrás era muito pior, gente. As pessoas se reuniam em praça pública para aplaudir como é que fala daquilo? Atrocidades, né, contra o ser humano. Me fugiu a palavra que eles faziam, as pessoas falar, né, utilizando... me fugiu a palavra aqui. Mas eram atrocidades absurdas. As pessoas, era como se fosse uma diversão, ir para a praça pública para assistir alguém ser punido, morto, queimado, chicoteado. Então, foram atrocidades muito cruéis que, às vezes, gente, dependendo do que você viveu em vidas passadas, está registrado nos seus registros akáshicos e você traz para esta vida com memórias que você associa aos seus entes desta jornada e não consegue se desfazer. Não consegue purificar os sentimentos, transmutar, ressignificar, porque está registro muito, muito encrostado de séculos passados. Nos meus tratamentos, até deu uma cutucada aqui, gente. Nos meus tratamentos, nos meus atendimentos, muitas vezes isso é visto. Quando eu abro o campo da pessoa para a gente trabalhar com constelação multidimensional, a pessoa tem memórias, lembranças. Quando é permitido, ela enxerga, ela vê. E ali eu trabalho a energia da pessoa com o intuito de ressignificar aquela memória, desfazer laços espirituais, energéticos, o que precisar. Tá? Muitas coisas podem ser, tá? Segunda opção aqui, essa carta fala o seguinte: faça exercícios. Conforme o seu corpo se torna mais forte, você começa a se sentir mais forte em todos os sentidos. Aqui tem a ver com alguma coisa com o corpo. Nós guardamos registros, gente, essas memórias todas, dependendo do tempo de dor, de emoção guardada, de trauma guardado. Essas memórias, elas estão registradas no corpo. Couraça. Quanta gente aí com fibromialgia, com doenças nos ossos, articulações, coisas que não tem explicação, o médico não tem explicação, não tem diagnóstico, ou tem mesmo, né? Diabetes, seja o que for, o registro está no corpo, né? Útero, ventre, ovários. Então, assim, quando tá registrado no corpo, gente, procure saber a causa emocional que está registrada nesse lugar. É uma couraça muito antiga, grossa, que precisa ser diluída com energia. Vai diluindo como se fosse um gelo, assim, derretendo. E daqui a pouco você consegue ter acesso lá àquele registro que está lá embaixo daquele gelo, para poder lidar com a informação. Entende? Por isso que essas danças bioenergéticas, né? Ou simplesmente a dança livre, soltar o corpo. Quantas vezes, gente, eu fiz isso, tá? De estar com... Espera um pouquinho, gente.
Tá me vindo o chakra laríngeo aqui. Quantas vezes eu estava intoxicada emocionalmente, sabe? Sentindo assim uma exaustão emocional. E eu saía dançar pela casa e vinha choro, limpeza, movimentava, fazia exercício, movimentar o ventre, rebola, faz aí movimentos do yoga, faz aí o que necessita, porque às vezes a memória tá lá precisando ser mexida. Apareceu ali 333. Pode fazer sentido para você, você pode estar tendo contato com este número com muita frequência. Vamos ver aqui uma deusa para você. Deusa Nukua. Hora de colocar em ordem as diferentes esferas da vida. Olha, essa deusa, ela fala muito sobre a Kundalini, gente. E o que é a Kundalini? É o que essa mesa de Maria Madalena, vou deixar aqui, trabalha muito fortemente. Gente, essa coisa de despertar a Kundalini, como tem aí visto pela internet, né? Mulheres fazendo o despertar da Kundalini do dia para noite, isso não existe, gente. Pode acontecer é você ficar louquinha da Silva. Porque se a sua Kundalini girar e despertar de uma vez só, com certeza você vai parar no psiquiatra. Porque às vezes apenas um desbloqueio de um dos vórtices de energia, que é um chakra seu, já causa uma loucura para lidar. Imagina os 7 chakras. E o que esta mesa faz, quando eu inicio você, ou quando você é trabalhado por mim, da forma que você preferir, é ir aos poucos, na energia que você consegue associar, ir limpando estas memórias, diminuindo o gelo, diluindo o gelo das couraças, para que a sua Kundalini, esta cobra aqui, essa energia que vem lá de baixo, vai subindo, desobstruindo todos os seus chakras, para que você consiga ficar alinhado, pensar, sentir, movimentar. Não é do dia para a noite, tanto é que quando eu inicio você nesta mesa, você passa por 21 dias de processo de transformação, limpezas, restaurações energéticas. Entende? Então, não acredite, ou acredite, você pode sim estar já num nível que só tem uma coisinha para finalizar e vai aí numa mentora, numa terapeuta que vai despertar sua Kundalini e faltava só uma coisinha e pronto, despertou a Kundalini, está viva, alegre, feliz e forte. Pode acontecer. Mas alguém que está lotado de dificuldades, de memórias, de crenças muito profundas ainda, vai precisar começar do início. E sim, você vai ver a sua vida começar a funcionar, a fluir. Só que de maneira coerente, gente. Coerente. Ninguém sai da miséria emocional para o outro dia o êxtase iluminado. Não funciona assim, gente. Você começa a ver movimentos na sua vida. Às vezes é simplesmente ter paz. Parar de sentir ansiedade. Eliminar as compulsões, os vícios. Trabalhar os julgamentos. Essas são as couraças, gente.
os medos, aprender a barrar o seu mental, o que eu escuto, o que eu estou pensando, tá? Então aqui, tá muito no corpo aqui, tá? Esse despertar da Kundalini. Essa deusa me traz muito isso. Fazer essas práticas orientais, né? Ó, o eremita, a força, a morte tinha saltado aqui, eu botei a carta pra dentro de novo, gente. Que é isso aqui, senhores? Hoje eles estão a fim de falar de finalizações, de morte, alguma coisa, né? São os ciclos, gente, que a gente tá terminando. Ainda mais que a gente tá se aproximando do dia 25 de julho, que é o dia fora do tempo no calendário maia. Então, assim, muitos finalizações. O que é o dia 25 de julho? É como se fosse o ano novo astrológico, né? Dia 26. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que é uma data importantíssima no calendário maia. E uma energia muito forte. Então, a gente está sendo convidado a finalizar ciclos para entrar o outro ciclo, né? Despertar aqui o seu poder intuitivo, o seu poder de criação, de autocura, uma sabedoria que você já carrega dentro de você, mas que, como eu digo sempre, está lá embaixo daquele gelo grosso. E ele só se derrete com movimentos homeopáticos, doses homeopáticas de movimento e energia. Porque quando a couraça é muito grande, você não consegue dar um salto enorme, gente. É como pedir para uma criança que tem umas perninhas deste tamanho saltar um buraco enorme. Não consegue. Então ela vai devagarinho. Tá? Quanto mais você vai liberando as couraças, os saltos vão sendo maiores. Você tem mais flexibilidade espiritual, energética, emocional. Tá? Doação. Compromisso. Família. Hoje a gente vai falar de coisas sistêmicas aqui, né? Sempre, né, gente? O meu tarô é sistêmico e multidimensional. Então, não adianta eu querer fugir. Então, aqui tem um compromisso. Ou algo a resolver aqui com a questão sistêmica. De vidas passadas também. Profundo aqui, ó. Espiritualidade. Vamos entender isso, gente. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui um... O que essa carta doação quer nos dizer aqui? Com essa casa da família, da ancestralidade. Talvez você tenha que finalizar aqui o eremita à morte, ou afastar-se, ou distanciar-se de... Eu quis trazer a palavra distanciar-se e fiquei presa a se estava certa a palavra e me bloqueou aqui. E tudo o que acontece na leitura é sobre a leitura. Então você está tentando digerir algo, entender se é certo ou não, com relação a algo familiar aqui, tá? Essa doação aqui, o que significa, por favor?
cavaleiro, é guardião aqui, um guardião aqui. Então, São Jorge Guerreiro, algum quem você acredita, tá? Nossa, um mentor aqui, fortíssimo. Vai te trazer algo. Nossa, vai ter comunicação de um mentor aqui para alguém. Sobre esta doação aqui. Ou nessa leitura, ou você vai receber em sonho. Olha aqui, ó, o sacerdote, a lua e a temperança. Fique atento, os sonhos não são claros. Eles vêm em formato simbólico, arquetípicos, e há necessidade de saber interpretar. Eu faço isso muito com as pessoas que estão sendo atendidas por mim. O seu inconsciente vai trazer em forma de símbolos. Acho que era Jung que já falava isso, né? Ele traz em forma de arquétipos, de símbolos, ele traz coisas meio estranhas, meio desconexas, mas tem um significado se você parar para analisar. Ou já está sendo mostrado para você em sonho e você não conseguiu aceitar o que está sendo mostrado para você. Isso já aconteceu para mim, eu já falei para vocês diversas vezes. Meus mentores me desdobravam, me colocavam em aquele sono que eu esqueci o nome, que tu fica presa no sonho. Tá vendo tudo acontecer e tá presa, não consegue voltar pro corpo. E eu não conseguia interpretar. Não é nem interpretar, é aceitar na vida real, na prática, o que eles estavam me mostrando lá. Eu sempre dava um jeito de camuflar aquilo. Não, não é bem assim. Não, eu tô viajando. Tem uma revelação aqui, tá? E, gente, para quem me conhece sabe que essa carta aqui é a mãe ou a linhagem feminina. Quando vem aqui a ancestralidade para falar, isso aqui é a mãe ou a linhagem feminina. A primeira leitura já falou da mãe também. Então, assim, alguém está sendo convidado a olhar para a sua mãe ou a sua linhagem feminina. Está sendo revelado ou será, meu Deus, gente, a carta da carta. Está sendo revelado para você ou vai ser revelado em sonho. Para quem tem facilidade de fazer um tratamento, como eu faço aqui com a mesa, que eu levo a pessoa no estado de consciência mais elevado, na tela mental, pode ser que seja mostrado para você o que aconteceu. Ou faça sozinho, se você consegue se conectar, né? Se coloque no estado de transe para receber na sua tela mental as informações. Os ratos. E o que você vai ver, gente, você não quer ver. A lua. Dói. Dói ver. Dói muito ver. Nós vivemos aqui na Matrix, né? E as distorções são tão perfeitas, gente, que a gente acredita que é real. A gente acredita, às vezes, que uma pessoa mais injusta, mais cruel, mais sabotadora, mais manipuladora, mais narcisista, você enxerga como um ser leal, bom. E não é. Ou não está retribuindo a você da forma que você
gostaria, mas você enxerga que essa pessoa, ela faz muito por você. E talvez nunca tenha feito. E você continua esperando um retorno desta figura que aqui está nitidamente relacionado a uma mãe. E essa semana eu vim falando muito da questão materna nos meus posts, em tudo. Você não tem um retorno desta mãe. Certa vez, num atendimento meu, eu perguntei para uma cliente como que foi a sua infância com seus pais. Nossa, eu fui muito amada, ela falou. Eu fui muito amada. Nossa, eu fui muito amada pelos meus pais. Nossa, como eu fui amada. E aí eu olhei bem porque assim, não condizia com o que ela estava experienciando na vida dela, alguém que se sentiu amada pelos pais na infância. E aí, claro, eu com meus olhos de águia, né, de terapeuta, enxerguei e perguntei, então me conte algo que aconteceu, uma coisa só que aconteceu na sua infância que mostra este amor todo dos teus pais por você. Ela parou e encheu os olhos de lágrima. Por quê? Porque ela não conseguiu lembrar. Foi uma distorção da criança dela, que quis enxergar algumas pequenas coisas, né? Como ter casa, cama para dormir, alimento. E para uma criança isso não é suficiente. Não adianta tapar o sol com a peneira e dizer, eu agradeço, eu sou honrado. Não adianta querer honrar pai e mãe antes de você curar a sua criança ferida. Ela vai precisar ser assistida, ela vai precisar ser vista, acolhida por você e ninguém mais. E aí ela disse aí ela começou a falar. Nossa, eu não me lembro de uma manifestação de amor genuíno para falar. Inclusive, eu nunca tive um aniversário. Nunca fizeram um aniversário para mim. E aí ela foi lembrando de outras coisas que a mãe fez, que o pai fez. Então, gente, a gente tem uma visão distorcida daquilo que a gente quer ver, enxergar. E que, na verdade, nunca houve. E não adianta camuflar. Não adianta ir fazer constelação, pegar essas consteladoras que faz você dizer eu sou grata e honrada por tudo que você fez, papai e mamãe. Não adianta. Se você está com a sua criança ferida, é papagaio repetir o que a terapeuta está dizendo. Muitas vezes eu constelei pessoas que eu disse, eu parei ali. Eu perguntava, sua criança está sentindo que consegue abraçar o seu pai, a sua mãe? Não, eu não consigo. Bom, então vamos parar aqui a constelação e no seu tempo com terapia, daí a gente começa outros tipos de terapia para ir trabalhando isso, a gente vai prosseguindo. Não dá para forçar, gente. Não dá para fazer a pessoa dizer eu sou honrada com meu pai quando houve abuso, quando houve manipulação, quando houve desrespeito. Não dá, gente. Tá? Então aqui você vai receber respostas e pode ter sido aqui através dessa leitura hoje, tá? Mas para algumas pessoas está muito forte aqui. Você já vem recebendo através de sonhos ou vai receber, tá? A escassez aqui de segurança emocional na sua infância, tá? E até maus tratos para algumas pessoas aqui, que é muito comum. Quem sofreu abuso, maus tratos, humilhação, desrespeito, apanhou, achar que nem foi nada. Foi sim. Doeu. E doeu tanto que você colocou uma capa de gelo desta grossura aí no seu cardíaco e hoje tá cheia de ansiedade, cheia de medo, cheia de depressão. E essa dor tá guardada lá embaixo dessa camada de gelo que você tapou para não lembrar da dor. Mas tá lá.
a casa. O chicote, aqui teve maus tratos, tá? Para algumas pessoas, abuso, maus tratos, apanharam, palavras densas, grossas, agressividade. Ferida da traição, né? Abusos, situações graves, densas, doloridas, que estão no físico e foram escondidas, estão ocultas. Você ocultou isso. Ou você foi obrigada a ocultar. Às vezes abusos, né, entre familiares, abusos, eu tô falando até abuso sexual. Não posso falar essa palavra aqui, né, senão... que foram ditos para você esconder e não falar para ninguém. Isso é muito comum, gente. Abafa o caso, minha filha, não fala nada, senão vai causar confusão na família. E tá lá você, com uma capa de gelo no teu ventre, com mioma, com doença, escondendo um abuso. Ou totalmente impossibilitada, incapacitada de exercer o teu poder pessoal, de poder sair de um estado de doação, como se você fosse a salvadora do mundo. Não recebe nunca, só doa. É um compromisso que você estabeleceu de ser servil, porque quem sofreu abusos, humilhação, se coloca num papel de servilismo. É um registro isso. Isso é visto quando é trabalhado, gente, com profundidade em terapia. Aqui é um bloqueio do seu poder pessoal, da sua prosperidade, por conta destas situações que estão sendo reveladas para você agora, tá? E você pode sim fazer um trabalho bonito de liberar aí essa capa de gelo que tá no corpo. Tá no corpo aqui. Estão pedindo movimento para você, tá? Vou trazer aqui um animalzinho de poder para você se conectar, porque minha comida vai pegar fogo lá na cozinha, gente. Devia ter parado o vídeo já para olhar. Vamos ver, um animalzinho de poder para você. Eu não ia fazer leitura hoje, resolvi fazer, que bom. Olha aqui o antílope. Atua com a energia da compreensão da roda da vida. Compreendendo a condição da morte é que realmente se encontra a vida. Essas cartas aqui, ó. A morte, o eremita e a força. Gente, se você não viver o luto desta distorção que você criou sobre esta pessoa, esta mãe. Aqui tem uma figura de uma mãe, tá? De uma ancestral. Você vai ter que viver o luto desta pessoa que você criou, desta imagem que você criou desta mãe. Não é esta imagem. Você vai ter que olhar com verdade para esta mãe. Aconteceu assim, assim, assim. Esta pessoa, esta mãe, esta genitora, não conseguiu me suprir. O que eu estou enxergando é uma falsa realidade de que eu recebi muito, de que eu fui muito amada e talvez não tenha sido. E talvez nunca vá ser. Isso dói pra caramba. Então você vai ter que viver um luto dessa imagem que você criou. E depois de viver esta dor, este luto, sim, aí você vai ter uma outra imagem desta genitora, desta mulher que sofreu, que recebeu pouco também, mas só depois de viver a sua dor, senão não tem como compreender, gente. As pessoas estão querendo começar de trás para frente. E não dá. É como querer colocar uma criança na faculdade e depois... Não tem como, gente. Sem ela aprender a escrever, a ler. Deve-se pensar na ação inteligente no aqui e agora, sem bloqueios. E aí o racional precisa vir à tona, porque quem fala aqui nesta situação é o seu emocional, a sua criança ferida.
Tomar coragem e caminhar com senso de ritmo perfeito. Eu sou a pura compreensão da roda da vida. Manifesto o poder de ação inteligente. Realizo no meu aqui e agora. E recebo toda a coragem no ritmo perfeito do meu eu superior para todas as minhas realizações. Essa questão da roda da vida, gente, é muito dolorido às vezes a gente entender por que determinado parente, né, familiar agiu de tal forma com a gente, mas se a gente parar para pensar, e aí esta é a minha visão aqui, que eu acredito, né, em reencarnações, né, em vidas passadas, que a gente cai numa família porque existem ajustes. E se você está passando por esta situação, ou passou nessa situação nesta infância com esta mãe, são ajustes, aprendizados que você escolheu antes de reencarnar para evoluir. Foi um compromisso que você fez com você e talvez com este familiar de curar coisas profundamente doloridas que não se sabe quem foi aí, o algoz ou a vítima, que não há, né, gente? Na minha visão não há vítima, nem culpado. Mas existem polaridades. Um dia você está no polo sul, outro dia você está no polo norte. Um dia você é quem fere, no outro você é quem feriu. E aí a gente vem vindo nas encarnações para fazer os ajustes. E essa compreensão da roda da vida, da roda de Sansara, é que faz com que a gente saia de um papel de vítima. De vitimismo, meu Deus. Dói, é óbvio que dói. Mas ter este entendimento já é meio caminho andado. Não há vítimas. Há reparações. Entende? Se você gostou, peço, por favor, que deixe sua curtida. Deixe um comentário, isso é muito importante para esse vídeo seguir em frente. Tem bastante informação aqui positiva para as pessoas que precisam se curar. Às vezes não tem condições de fazer terapia. E aqui já está sendo uma baita de uma terapia, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até mais.